ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras, sempre para trazer assuntos importantes, assuntos relevantes e com toda certeza a gente conta sempre com a sua audiência. Se você está nos acompanhando pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante, claro, você deixar aí o seu like, ativar o sininho de notificações para receber uma mensagem, aí quando a gente começar o programa você acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas óbvio, vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí Rádio Grande FM, você tem acesso a uma playlist com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas e também compartilhar esses conteúdos dos mais diversos temas que foram abordados aqui ao longo de todo esse período. Então por isso, se inscreva aí Rádio Grande FM no YouTube também, no Facebook e ajude a divulgar o nosso programa Saúde e Bem-Estar, que nesta sexta-feira vai falar de algo bastante importante, né? Aliás, bastante complexo, porque a gente até conversava aqui antes do programa começar, nossa pauta aqui com tantas perguntas, certamente muita coisa vai ficar de fora diante da importância daquilo que nós vamos abordar hoje. Vamos falar dos desafios emocionais da atualidade, como a gente tem lidado com toda essa situação, de que forma nós somos impactados em relação às questões emocionais e psicológicas também, por que não dizer. Quem está aqui conosco, já esteve aqui numa outra oportunidade, mas que hoje também compartilha a sua experiência com a gente ao longo do nosso programa Saúde e Bem-Estar, é o Dr. Gilmar Lima Caetano, ele que é psicanalista e que vai nos ajudar aqui a falar um pouquinho a respeito desses temas. Que aliás, Gilmar, bastante coisa teria para a gente falar sobre tudo isso, mas a gente vai tentar aqui de uma maneira, digamos, mais sucinta ou pelo menos mais pontual, tentar trazer aquilo que talvez seja mais recorrente na atualidade. Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui novamente. Bom, dentro do universo, né, da saúde mental, a gente tem assistido de fato o que a gente pode chamar de uma epidemia dos problemas neuronais, né? Então, quando o Byung-Chul Han, por exemplo, uma das mentes mais brilhantes da atualidade, que é um sul-coreano, escreve A Sociedade do Cansaço, né, é um livro muito importante, ele vai mostrar que, na verdade, a gente está passando, ao contrário do que a gente vivia nos séculos anteriores, em que a gente tinha que se preocupar com as epidemias bacteriológicas. Sim. No século 20, 21, nessa transição, a gente está sofrendo uma epidemia de problemas neuronais, né? É claro que o Byung-Chul Han escreve antes da pandemia do Covid, mas ele já mapeava esse processo de espraiamento dos problemas psicológicos. Até dentro dessa base que você traz e desse entendimento que você está, então dá para a gente pensar que isso é um processo pela própria evolução da sociedade como um todo, das relações em que a gente acaba construindo ao longo desse tempo e que elas vão mudando de uma geração para outra, que acaba levando a esse cenário que a gente está vivendo. Imagina que as transformações que a gente passou, né, a gente atravessou nessa transição do século XX para o XXI, todo o século XX basicamente, mas principalmente esse final, foi um momento de aprofundamento das relações capitalistas, né? Sim. E o capitalismo, ele não interfere apenas nas questões econômicas, ele interfere também na questão dos comportamentos. Por exemplo, as relações sociais, as relações afetivas aparecem agora numa lógica capitalista. As pessoas se separam, né? Lembra que antigamente a pessoa consertava o ventilador quando ele estragava? Hoje em dia a pessoa não conserta mais, ela compra um novo. Ela substitui facilmente aquilo que era próprio do uso dela, né? Com os relacionamentos a mesma coisa, né? Então as pessoas se separam com muito mais facilidade. Se aquela pessoa não está me servindo, se esse relacionamento está disfuncional, está quebrado, eu não me preocupo mais em consertá-lo, né? A minha alternativa mais rápida é encontrar um novo relacionamento. E esse é só um aspecto, né? Sim. Então a gente vai assistindo pessoas saindo e entrando consecutivamente em relacionamentos. E o que eu tenho percebido na prática do consultório é que isso é altamente destrutivo para a saúde emocional. Mas a gente também não tem visto nada no sentido contrário também, porque se a gente
começa a imaginar e você começa a projetar isso subindo e escalando ano após ano, fica difícil de entender até onde nós vamos parar nesse sentido, né? A gente tem assistido essa... uma das grandes queixas que eu tenho no consultório é o cansaço. Eu atendo basicamente mulheres. E sempre a reclamação é: eu me sinto muito cansado, eu me sinto exausto, eu me sinto cansado, eu me sinto exausto. Sim. Isso tem muito a ver com o fato de que nesse universo capitalista a gente criou ideais de vida que muitas vezes são inalcançáveis. É pura fantasia. Sim. É muito difícil você acreditar, com certa razão, que você pode ser um excelente profissional, um excelente marido, um excelente pai, ter excelência em tudo que você faz. Isso é praticamente impossível. O problema é que as pessoas acreditam, e com uma devoção inquestionável, de que é possível ser muito bem sucedido, ser um destaque, ser referência em tudo que faz. E aí, à medida que o tempo vai passando e as pessoas não vão conseguindo atingir aquele ideal de perfeição, aquilo vai se tornando um peso. E aí vem o sintoma, né? Que é a exaustão. A pessoa está sempre cansada porque ela está sempre correndo atrás de algo que é inalcançável. Eu costumo dizer que a gente sofre de uma fantasia de onipotência. Sim. Como se a gente fosse capaz de fazer tudo. E é uma fantasia mesmo, porque tem muitas coisas que eu não sou capaz de realizar. Aquele ideal dos anos 90, que tudo que você quiser você pode, né? Que é muito... O coaching faz muito esse discurso, né? Se você quer, basta você ter uma postura de quase animalesca frente ao desafio que você consegue. Do ponto de vista psicológico, isso é um engano, né? As pessoas não conseguem ter excelência em tudo. Você tem predisposições ali naturais, sim, que talvez sejam questões biológicas para o esporte ou para as artes, mas vai depender muito dos seus processos de socialização também. E dentro desses processos de socialização, as pessoas vão criando esses ideais que às vezes são colocados pelos pais, pela própria família. Então, a pessoa vai se cercando, né? Ela vai introjetando essas ideias e ela vai acreditando que ela pode fazer isso de maneira bem feita, bem sucedida. E à medida que o tempo vai passando e ela não vai conseguindo, ela vai se frustrando. E aí o sentimento principal, o sintoma principal é o cansaço. E isso a gente já vinha percebendo nos anos 90. Né? Eu que sou historiador, aliás, o título de doutor é justamente porque eu sou doutor em História, é porque a gente já percebeu que nos anos 80 e nos anos 90 as pessoas já começavam nesse processo de querer essa excelência de vida. É uma ideia de vida quase inalcançável, né? Sim. Aliás, eu falei aqui da questão capitalista. A questão capitalista também tem a ideia do sucesso financeiro, né? A pessoa acha que ela tem que passar a vida, enquanto adulta, tendo estabilidade financeira. Esse é outro aspecto também que provoca esse cansaço, porque no mundo capitalista, o que está em jogo é o capital, é o dinheiro. É o que você tem. Né? Então, as frustrações em não ter e ter que parecer ter, já influenciam. Isso a gente percebia nos anos 90, mas a gente percebia com as capas de revista, com os famosos, né, as celebridades. Com o avanço das redes sociais, a gente vem percebendo que pessoas do dia a dia, as pessoas comuns, começaram a idealizar esse universo também. E isso se espraiou por toda a sociedade. Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não se sente frustrada se postar uma foto no Instagram e em pouco tempo a foto não tem um mínimo de curtidas, né? Sim. Há um efeito, inclusive, de pessoas que apagam fotos que tiveram poucas curtidas, porque elas não querem mostrar que foram pouco vistas ou aceitas pela sociedade, mesmo que seja um grupo pequeno. Então há uma frustração generalizada nesse sentido também, de querer uma aprovação social, e à medida que ela não vem, que eu não mostro que eu estou de posse de tudo isso que vale nessa nossa sociedade hipercapitalista, eu meio que me sinto excluído ou fracassado. Mas isso também se torna um ciclo vicioso, uma vez que eu me espelho nessa situação e que projeto algo e não vou conseguindo isso, né? Você também, efetivamente, você se fecha, inclusive para você evoluir tanto profissionalmente como emocionalmente, porque você fica dentro desse ciclo e dificilmente você consegue achar esse caminho para sair dele também, né? As pessoas procuram tratar acompanhamento, né?
psicológico, psiquiátrico, muito em função disso. Sabe que tem um vídeo que circula pelo Instagram que diz que a maioria dos problemas de depressão é em função do fato de que você está procurando remédio para solucionar problemas que são de convivência. Ou seja, as pessoas que te cercam são o problema. E você, como não tem a solução para isso, você vai procurar a solução medicamentosa. Mas, ainda hoje são raras as pessoas que conseguem. Eu não vou dizer raros, raro seria um exagero meu. Mas ainda é uma parcela pequena da população de pessoas que aceitam de fato o tratamento. Ainda há pessoas que consideram o acompanhamento psicanalítico, por exemplo, algo que é para doido, né? Que é a expressão mais utilizada nos anos 90, por exemplo. Então, ainda é uma parcela pequena, minúscula da população que busca acompanhamento. Só que o acompanhamento psicológico, terapêutico, é justamente para fazer a pessoa ter clareza dessas ideias. Do contrário, Paulo, a pessoa tem muita dificuldade em sair das próprias ilusões. Sim. Por exemplo, existe um mecanismo psicológico de defesa, né, que é a negação, por exemplo. Então, a realidade está escancarada, né, na frente da pessoa, e a pessoa está sistematicamente negando a realidade. Porém, não é um problema da pessoa em si. Se ela não tiver acompanhamento, uma pessoa que faça essa interpretação para ela, ela vai acreditar nessa negação como a verdade, a realidade. Sim. Porque ela não tem alternativa para ver diferente. Então, o trabalho da terapia também é fazer essa interpretação da realidade para a pessoa. Não que todo terapeuta vai ter solução para tudo, a interpretação correta para tudo, mas é pelo menos uma segunda via para você enxergar por um outro ângulo. E às vezes a terapia funciona também como espaço de despressurização. É onde a pessoa vai e talvez seja o único lugar que ela possa falar sobre as frustrações dela, sem que a sociedade faça essa vigilância, tem essa cobrança. E tem um sentimento de culpa também, né? Porque às vezes ela está dentro de uma situação, como o senhor coloca, das pessoas que são do seu convívio, e ela pode até perceber que talvez ela também faça parte desse problema, e ela não queira admitir, e você admitir as suas fraquezas diante do outro é sempre muito complicado também, né, doutor? Sabe que às vezes você admitir que você tem preferência por um filho e não pelo outro, é uma questão que é complexa. Né? Eu tenho casos de pacientes que têm problema com a maternidade, por exemplo, de uma insatisfação com a maternidade, e reconhecer isso é libertador. Porque à medida que você reconhece e fala, não, eu realmente tenho problemas de aceitação da minha maternidade, é o primeiro passo para você começar a trabalhar a sua maternidade de maneira positiva. Porque às vezes o resultado é até disfuncional. Por exemplo, uma paciente que não tenha desejado uma gestação pode se tornar uma mãe hiperprotetora, por uma formação reativa, por exemplo. Para não deixar transparecer que aquela gestação, aquele filho era indesejável, se torna uma mãe hiperprotetora, com todos os desastres emocionais que isso tem tanto para ela quanto para a criança. Sim. Então, a terapia vai ajudar a lidar com essas sensações, né? Porque às vezes a gente barateia muito, não é uma simples questão de culpa. Às vezes você cai numa família, você não escolheu ali as pessoas que estão no seu convívio, e você está ali dentro. Então é muito mais saudável você identificar, olha, eu tenho realmente problema com essa pessoa. Eu não vou tirar essa pessoa do meu convívio. Um irmão, por exemplo, que você tenha problema, continua sendo seu irmão. Mas existem alternativas para você ter uma relação saudável para ambos. Sim. Né? E isso a terapia te ajuda a perceber, porque talvez a olho nu, por sua própria conta, você não consegue. Né? É tão interessante que a gente percebe realmente isso, que tem tantas situações que as pessoas só percebem que a outra tem problema, ou até que si próprio tem problema, depois quando a coisa já está num patamar, num nível elevado. E aí é quando você vai atrás disso. E a gente tem visto cada vez mais pessoas capazes de lidar com perdas. O senhor falou muito dessa questão, do espelhamento, de ídolos, e que você busca hoje através das redes sociais ser igual a outras pessoas. E a gente tem visto que talvez isso
tem por parte das autoridades uma falta de preocupação que vai se tornando esse problema social, porque nós estamos tendo pessoas cada vez com menos capacidade de desenvolver atividades, seja ela lá no trabalho, você acaba tendo aquela pessoa que não consegue ser produtiva, você não consegue ter uma pessoa que é capaz de desenvolver o dia a dia da questão da sociedade. A gente precisa, nesse momento, né, doutor, como eu vejo até quase como meio que lúdico essa questão de como se olha para essas questões emocionais. Eu vejo muitos preconceitos, inclusive dizendo, mas isso é frescura, isso é uma coisa ou outra, e não encarar com essa seriedade, de acordo com o que o senhor está nos passando aqui, do quão complexo é esse momento que nós estamos vivendo. Né? Olha, tem pessoas que vivem, passam a vida toda carregando problemas emocionais que seriam facilmente tratados. O problema é que é aquele efeito bola de neve. Na adolescência ele é desse tamanho. Na vida adulta ele já tomou conta de praticamente todos os âmbitos da vida da pessoa. A sociedade tem se preocupado, de fato, alguns setores têm se preocupado com as questões de saúde mental. Qualidade de vida é um tema importante hoje, principalmente depois da pandemia. A ideia de ter uma vida de qualidade, que você possa, né, desfrutar da vida, passou a ser uma pauta importante. Né? Mas existe um aspecto ainda que é essa fantasia de que os problemas psicológicos podem ser jogados para debaixo do tapete. Então, às vezes, a própria família presta esse desserviço, né, para a pessoa. Porque uma pessoa que tem depressão, se você chega para ela e fala assim, não, sai disso aí que você vai melhorar, para de frescura, precisa uma enxada para carpir. Esse tipo de discurso que é muito banal, banal, não ajuda em nada, atrapalha muito, porque às vezes, por exemplo, imagina só que tem pacientes que têm problemas de depressão e as questões são hormonais. Por exemplo, homens depois dos 60 anos, em muitos casos apresentam problemas emocionais que estão relacionados à falta de testosterona. Então não é, às vezes a gente fala, não, aquele senhor lá está com depressão. Na verdade ele está com queda hormonal. Sim. Isso interfere. Então não é uma questão que ele só pegando um cabo da enxada e levantando da cama ele vai resolver. Não é por questão dele querer, ele quer sair, às vezes ele reconhece que ele está naquela situação, mas ele não tem as ferramentas para isso, nem a força para poder fazer a situação. E quando você fala isso, na verdade, você coloca mais pressão sobre alguém que fala, poxa, está todo mundo vendo, dizendo que é fácil, por que eu não dou conta? Né? Exatamente. Né? E as pessoas têm essa, e é típico da nossa sociedade, você tem que dar conta. Sabe que um dos dois grandes sentimentos muito ruins que a gente cultivou muito é a angústia, né? Essa angústia que vem acompanhada da ansiedade, que é essa angústia de se sentir sozinho mesmo que você esteja acompanhado. Veja em ambientes de trabalho, né? Ambientes corporativos, por exemplo. Você está ali cercado de pessoas, mas são todos seus concorrentes. E você está ali lado a lado com pessoas que não são aliados, não são amigos, não são... No limite são colegas, mas não existe aquele companheirismo, ou seja, você está boa parte do seu dia a dia, sob vigilância, você se colocando vigilante em relação a alguma ameaça de alguém que está ali no seu convívio. Esse é um ponto, né, a angústia. Outro é o sentimento de inadequação, que me parece que é esse que você chama atenção. Então, poxa, se tem tanta gente tendo sucesso econômico, por que eu não tenho sucesso econômico? Será que eu sou inadequado para essa sociedade? Onde é que eu estou errando? E a gente nem precisa ir para as questões psicológicas ou psicanalíticas. A gente pode ir para o campo, por exemplo, da sociologia, né? O campo da sociologia mostra que nem todo mundo vai ter dinheiro, porque é da lógica do capitalismo que o capital se acumule nas mãos de poucas pessoas. Ele não é distribuído. Não. Por exemplo, o sistema bancário. Hoje a gente tem muito menos bancos do que nos anos 60, 70 e 80, 90. Então, a tendência do capital, se ele é deixado flutuando livre, é a acumulação. Ou seja, vão existir muito mais pessoas frustradas pelo insucesso do que pessoas satisfeitas pelo sucesso. E aí as pessoas frustradas vão alimentar esse sentimento de inadequação. E não é simples sair disso. As pessoas se veem, e eu falo isso com propriedade, quem está lidando dia a dia com pessoas assim, a pessoa
ela cria uma identidade para si em que esse dado da inadequação, ou seja, eu sou inadequado para tal coisa, é parte da própria ideia que ela tem de si mesma. Sim. Então toda a ideia de identidade que ela tem está construída mesmo de maneira insuspeita dentro dessa ideia de que eu sou inadequado para alguma coisa. Sim. Nós começamos aqui o nosso papo, o senhor falando dessa questão de que a gente, pela mudança que nós estamos tendo, e o mundo contemporâneo muito disso, do individualismo. E a gente vai percebendo cada vez mais que existe menos empatia do ser humano para com o ser humano. Nós estamos revivendo, e de vez em quando eu me deparo com algumas notícias, nós estamos voltando à época da barbárie, da época das cavernas, porque naquela época não se tinha também essa questão de relações e você tratava o outro como um igual, você tratava às vezes como um adversário. A gente está vendo isso crescer cada vez mais. Ou seja, essa perda da empatia está fazendo com que a atitude do ser humano para com o ser humano, ou seja, a pessoa deixa de ser alguém que talvez tenha uma importância de que, ou seja, eu posso passar por cima dela, se ela estiver me atrapalhando, eu elimino, como se fosse um objeto, qualquer coisa desse sentido. É isso que a gente tem observado nos últimos tempos, né? Existem, assim, eu diria que a gente nunca saiu da barbárie plenamente, porque nada mais perigoso para o ser humano do que o próprio ser humano. Então a gente nunca saiu disso, talvez. Sim. Mas a gente viveu momentos em que a sociedade foi mais solidária. Então, veja, você é daqui de Dourados, Paulo. Sim. Você se lembra que nos anos 90 a gente tinha aquelas passeatas de professores, sim, sindicatos, atuantes nas ruas e tal. Hoje a gente não tem mais isso com tanta expressividade como era. E por quê? Porque hoje as pessoas estão mais individualizadas. A ideia do coletivo e da solidariedade se perdeu. E esse é um aspecto importante, porque o ser humano, ele é sociável. Sim. Ele é um ser social. E aí ou seja, ele é, eu não gosto desse termo, mas ele é naturalmente voltado à socialização. Porque a ideia de natural a gente pode criticar. Mas é um indivíduo que se volta para o convívio. E a gente está percebendo que o convívio de fato não acabou. O convívio hoje é até mais intenso. Só que é um convívio muito diferente. Por que mais intenso? Porque hoje você se conecta, por exemplo, se eu pegar meu Instagram, eu tenho lá, que eu sigo 1.500 pessoas, por exemplo, e tenho 1.500 seguidores. Eu não conheço todos eles, mas a ideia é que são, teoricamente, meus amigos. Se eu não sou um influencer, eu conheço todas aquelas pessoas. E não é verdade. O meu ciclo de amizades é muito restrito. Mas aqui, o Instagram me dá a sensação de que as pessoas convivem no meu dia a dia, porque eu posto meu dia a dia, as minhas rotinas. É interessante para alguém. Então eu tenho a ideia de que o meu círculo social é muito grande. E aí o problema é assim, que as redes sociais acabaram com uma coisa que era muito própria, né, da nossa sociedade pretérita, que é essa coisa do contato físico, de você sentar com a pessoa e conversar. Hoje acontece, não é raro, que pessoas estejam uma ao lado da outra e conversem pelo WhatsApp. Telefone. Ou seja, a relação continua, mas ela está sob uma nova maneira, uma nova plataforma. E essa ideia do contato físico, à medida que foi saindo de cena, fez com que as pessoas tivessem menos empatia uma pelas outras. Porque assim, eu posso ser agressivo na internet, mas eu não tenho coragem de ser agressivo na sua frente. Eu posso ser agressivo com você. Mas por quê? Porque esse distanciamento me defende, me coloca num lugar aparentemente seguro. Então eu me sinto encorajado a despejar sobre você todo o lixo emocional que eu tenho. Porque aqui eu tô seguro. Sim. Como eu não tenho que me preocupar com as consequências do que eu disse, porque eu não estou te vendo, então tá tudo ok, é como se não tivesse acontecido. Basta eu sair do Instagram, que essa realidade, esse mundo virtual não existe mais. E a própria ideia de solidariedade que eu citei antes, a gente pode questionar também. Veja que anos atrás, quando a gente tinha uma pessoa que estava precisando de auxílio financeiro para tratamento de uma doença, era muito comum que as pessoas se mobilizassem, fizessem festas, bingos, rifa. Você tinha uma mobilização social.
para isso acontecer. E o que a gente vai vendo hoje? O fenômeno das vaquinhas online. Não significa que seja ruim. Continua existindo essa preocupação. Mas agora, se eu compartilhei no meu story a vaquinha online, eu não preciso me preocupar em estar presente e ajudar de fato, porque eu já cumpri meu papel ajudando se eu postar a vaquinha, na expectativa que alguém vá fazer a ação concreta. E para mim, eu já estou satisfeito se eu expus, se eu mostrei que eu estou adequado, que eu estou fazendo minha parte naquele processo. Volta lá naquela questão do capitalismo que o senhor colocou lá no começo, que está girando em cima disso, perdeu a relação, mas eu estou lá fazendo parte daquele contexto, eu mostrei, inclusive, eu posso me aproveitar daquela situação como alguém que está fazendo algo pela outra pessoa também. Mas a gente tem nesse momento contemporâneo, a gente tem um choque aí também de gerações. Nós estamos falando dessa geração que está aí agora, muito através das redes sociais, e ainda temos, por exemplo, é o meu caso, de uma geração um pouco passada, que tinha essa questão da troca, do relacionamento ainda muito intensa. E aí esse choque entre essas relações. E aí também tem esse problema, por exemplo, pais com os filhos, e tem com outras pessoas que você precisa trabalhar, que tem essa diferença de idade. Lidar com isso também é um problema complicado, sobretudo desse choque de gerações que a gente tem, né? O choque geracional, ele sempre existiu. Isso é fato, ele sempre existiu. Sempre existiu o discurso de que, poxa, essa geração está... No meu tempo, né? Exato. Então, eu me lembro, por exemplo, eu coloquei brincos com 14 anos. Sim. Isso, eu estou com 40, isso era um pouco meio chocante para a época. Mas... e para o meu pai isso era muito, porque ele falava, não, brinco é coisa de mulher, o homem não usa brinco e tudo mais. Para alguém que nasce hoje, é muito comum ver homens de brinco e já não... Eu, por exemplo, nunca sofri nenhum tipo de preconceito que eu tenha visto, né? Presenciado, assim, na minha frente, algum preconceito em relação a isso. Então a sociedade era outra. Mas dentro de casa, com meu pai, eu sabia que ele ficava desconfortável. Exatamente pelos... Então, existe o conflito de gerações. Só que agora começa a existir um outro fenômeno. Porque como o mundo está girando muito em torno das questões virtuais, do mundo virtual, da inteligência artificial, há uma parcela uma parcela bastante significativa da população que não se adequou a esse universo. E eu não estou falando de pessoas acima dos 50 anos. Há pessoas, por exemplo, na casa dos 30, que não fazem ideia do que é inteligência artificial e não fazem ideia do espaço que a inteligência artificial vai cooptar na vida social e no mundo do trabalho, por exemplo. Então, essas formas de socialização, essas novas vivências, experiências de vida, vão afetar brutalmente a sociedade nos próximos 10 anos. Então, as relações vão mudar ainda de maneira muito mais... drástica, né? E num curto espaço de tempo, por isso que a gente pensava daquilo que a gente está falando de todo esse tempo de choque de gerações, mas isso veio lentamente. Depois nós tivemos aí do século XXI, realmente, como o senhor bem colocou, essa explosão, esse boom, muito em função da questão tecnológica. Daqui para frente será mais curta ainda essas mudanças de exatamente isso, né? O que acontecia assim, o choque de geração sempre existiu, mas existiam o conteúdo dele ele tinha um volume menor de demandas. Hoje as demandas são muito grandes. As diferenças, as distinções entre as gerações são gritantes. E é interessante a gente notar que hoje, por exemplo, os pais, muitos pais, têm medo da correção. É um fenômeno. Né? Medo de corrigir os filhos, coisa que os mais antigos não teriam. Aliás, o antigo que batia no filho com varinha, por exemplo, ele era bem visto pela sociedade. Por quê? Porque ele estava cumprindo o papel de pai. Ou seja, ele não estava sendo relapso, ele estava sendo aplaudido. Se ele não fizesse isso, ele seria criticado. Hoje a gente tem uma inversão. Então, nos anos 90 tem o efeito show da Xuxa, né? Que é aquela coisa do... Da palmadinha. Exato, e assim, do trauma, né? Qualquer coisa vai deixar a criança traumatizada. E a gente percebe hoje que o pai negligente deixa tão traumatizado quanto o pai abusivo. Então são questões difíceis de medir, mas para fechar a questão, né, o que a gente tem percebido é que as demandas são muito mais rápidas. Elas sempre existiram, mas agora elas estão muito mais densas e muito mais aceleradas. Então imagina só a diferença do avô para o neto. Né? É o mundo do avô. E eu tenho uma paciente que está na casa dos 30 anos e já é avó. Na casa dos 30 anos.
o mundo dela, que ela viveu, já é radicalmente diferente do mundo que o neto está começando agora. Imagine. Exatamente, porque ela pegou o mundo em que a internet era discada. A internet já existia, mas era a internet não era para todo mundo. Não era para tudo. Agora é o neto, a neta dela, vai viver a experiência da inteligência artificial comandando diversos âmbitos da vida. Ou seja, o mundo é totalmente diferente. É um outro mundo para 3 gerações. E num curto espaço de tempo. Exatamente. Bem, que a gente disse, né? Não ia dar tempo da gente abordar praticamente nada. Nem peguei aqui a ficha para a gente bater esse papo com o Dr. Gilmar, mas sem dúvida nenhuma deu para a gente entender um pouquinho sobre isso. Porque mais não foi para falar de quais são as doenças ou as questões psicológicas que afetam a sociedade, mas sim tentar entender um pouquinho de todo esse contexto. Eu acho que foi bastante claro, pelo menos da minha parte aqui, de entender bem mais ou menos de o que nós estamos passando e de repente para onde nós podemos ir também. Isso é fundamental. Mas ele já fez compromisso comigo aqui de estar em outras oportunidades, de falar outros assuntos. Tem um tema bastante interessante que a gente promete trazer nos próximos programas. Mas quero te agradecer novamente pela disponibilidade de prestar essa experiência e compartilhar conosco também essa visão bastante importante sobre tudo que afeta a nossa sociedade, nós como seres humanos. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu me sinto muito acolhido aqui com vocês. Eu parabenizo também a iniciativa da Rádio Grande FM de ter esse cuidado, né, com os ouvintes, de ter um programa dedicado à saúde, trazendo várias questões que não só a saúde mental, mas vários aspectos relacionados à saúde, que é bastante interessante, né? A rádio cumpre um serviço social importante, né? Então, parabéns pela iniciativa e eu estou à disposição sempre que precisar. Vai ser chamado sim, porque quando é bom a gente chama e repete com toda certeza. Então você também que nos acompanhou, não se esqueça aí no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar. O assunto que foi trazido aqui hoje é de fundamental importância para que outras pessoas tenham também este conhecimento. Esteve aí com a gente no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. E na sexta que vem nós estaremos de volta em mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar aqui da Rádio Grande FM. Forte abraço, até lá!